Estamos de volta agora para a continuação do nosso curso médio em Teologia, promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, a Igreja Mãe, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, também da Igreja Assembleia de Deus em Belém. Eu sou o professor George Fernandes e estamos trabalhando a nossa aula, o conteúdo do nosso livro 3, que é o livro de Hermenêutica, que é a primeira parte, e a outra disciplina que iremos estudar é Bibliologia. Estamos já na nossa aula Hermenêutica, continuando, a partir aqui do nosso livro-texto, da página 37. Você que está acompanhando essa aula, estamos agora começando a aula a partir da página 37 do nosso livro-texto, para você se pretender fazer um estudo dirigido com o assunto que é interpretação bíblica gramatical. Tá bom? Então vamos agora começar a nossa aula sobre a interpretação bíblica gramatical, começando com esse assunto. Como sabemos, a língua portuguesa, ela tem uma parte da ciência que estuda a língua portuguesa, que é a gramática da língua portuguesa. E vai estudar tudo o que diz respeito à origem e alguns aspectos da língua portuguesa em geral, né? Com todas as suas normas, as suas diretrizes, regras para constituir um texto e também para entender um texto, né? Fazer um texto chamado um texto dentro de uma cultura. Quem faz a língua portuguesa na forma padronizada chama-se de língua culta, tá? E aquelas pessoas que utilizam a língua portuguesa fora dos padrões é chamado de linguagem vulgar, ou a linguagem coloquial, a linguagem do povo, tá bom? Então, a gramática, ela é de fundamental importância na interpretação do texto bíblico, já que a Bíblia é um livro muito extenso, um livro muito longo, a leitura, e com várias regras gramaticais que precisam ser observadas para você compreender o sentido das palavras. E as 4 partes principais que se usa, né, nesse processo para descobrir o significado do que foi dito através da gramática é 4 aspectos que eu vou citar aqui. Primeiro, a área da gramática que estuda o significado das palavras. É o que significa cada palavra. Isso é chamado de lexicologia. Léxico também são os dicionários. São aqueles vocabulários, o sentido de cada palavra é o chamado vocabulário. Você precisa saber um grande número de palavras e seus pertinentes significados de cada palavra. É claro que ninguém tem o poder de deter na mente todos os recursos da língua portuguesa, porém, quanto mais você lê, mais aumenta o seu vocabulário pessoal na sua mente, aquelas palavras. E aquelas palavras que você não conhece, você hoje tem os dicionários, que são os léxicos, né? Por isso o nome dessa parte, lexicologia. Você tem os léxicos, que são os dicionários. O mais famoso deles é o Aurélio. E tem outros dicionários que você pode baixar aplicativo no seu celular, no seu smartphone. Você baixa um dicionário da língua portuguesa. Sempre nós temos nos nossos celulares um dicionário da língua portuguesa e um dicionário de inglês-português, tá bom? Para que você possa tirar dúvida naquele momento que está lendo a Bíblia. Aí você pega o celular rápido, põe aquela palavra, vê o significado. Porque a Bíblia, dependendo da versão, ela tem línguas muito difíceis de entender. Aliás, desculpem, não é línguas, são palavras muito difíceis de entender. Palavras, termos que são muito clássicos, muito cultos, da língua culta, que nós não usamos no dia a dia. Então a gente acha estranho aquelas palavras, mas todas elas têm um significado ali da língua portuguesa. Isso você só vai saber utilizando um dicionário. Então é bom ter esse dicionário, né? Sempre, com a facilidade da tecnologia, dicionários estão acessíveis, ou você pode ter a Bíblia na versão linguagem de hoje, que é uma versão produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é a tradução da Bíblia na linguagem de hoje. É NTLH,
NLH, nova tradução na linguagem de hoje, que é editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a lexicologia, o significado das palavras, a morfologia, que é a forma das palavras, como as palavras são escritas, a forma, a função das palavras, que é o discurso, a parte do discurso, analisa o discurso. Você profere uma palavra, aí o que significa aquela palavra? Então, essa parte do discurso é chamada de linguística. Tá? Então, você estuda a lexicologia, que é o significado, morfologia, que é a forma, a função é o discurso, a linguística que estuda, e a relação entre uma palavra e outra é chamada sintaxe, a concordância que há entre uma palavra e outra, a junção na frase de verbo, substantivo, essas coisas e como significa essas palavras, isso tudo é língua portuguesa. Então é importante nós sabermos um pouco de conteúdo. Aquele que quer ser um teólogo exímio, né, que tenha grande habilidade, precisa ter uma boa formação na área da língua portuguesa, conhecer muito bem português e a gramática, ou ter essas ferramentas que ajudam bastante a gente a interpretar a Bíblia e conhecer o significado. Tem palavras que não são usuais, então às vezes a tradução, quanto mais antiga, mais clássica, né? As novas versões mais atuais, elas têm palavras mais contemporâneas, né? Tem palavras da língua portuguesa que caem em desuso ao longo dos anos que vão se passando. Por que, então, a interpretação bíblica gramatical é importante? Se acreditarmos que a Bíblia foi verbalmente inspirada, nós devemos acreditar que cada palavra contida nela também é importante. Então, nesse caso, nós devemos entender cada palavra que está lá e o real significado, seja o significado, seja a forma, seja a linguística delas, qual é a função daquela palavra, a sintaxe, a relação dela com outras na frase para dar o significado. Então, talvez nem todas as palavras e frases tenham a mesma importância, mas, porém, todas têm uma finalidade. Partindo desse princípio, vamos falar de que a interpretação bíblica é essencial para a compreensão e para o ensino correto da Bíblia. Entendeu? Então, para interpretar a Bíblia, eu preciso ter um conhecimento razoável de gramática para poder a pessoa perguntar. Às vezes uma pessoa leiga que você está evangelizando, ele começa a ler a Bíblia e pergunta: essa palavra aqui significa o quê? Aí você tem que explicar para aquela pessoa o significado daquela palavra na língua portuguesa. Temos que conhecer também o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para os nossos dias. Devemos compreender seu sentido para a sua época antes de percebermos seu significado para hoje. Então, tudo isso tem que fazer o contexto cultural do momento que a Bíblia foi escrita, na época daqueles homens que escreveram para aquela sociedade. Isso é uma análise teológica, você faz todo um pano de fundo de estudar o conteúdo daqueles lugares, como era a vida daquele povo, como é que os costumes daquela época, para você ver o significado para os dias de hoje, fazer o que a gente chama na prática de contextualização. Você tem que contextualizar, atualizar a mensagem da Bíblia para hoje. Um detalhe: a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Logo, você não pode mudar o sentido original do texto, entendeu? Não é porque você vai fazer uma contextualização que você vai mudar completamente o significado, ficando difícil aplicar para os dias de hoje. Se destacarmos a hermenêutica, que é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia, estaremos passando por cima de uma etapa indispensável no estudo bíblico, deixando de nos beneficiar dela. A primeira etapa é a observação. Consiste naquela pergunta que a gente deve fazer quando a gente lê o texto. O que diz esse texto? O que está querendo dizer? Qual é o sentido dele? Aí, essa é a primeira etapa. Fica aquela questão na nossa mente. Segunda etapa, a interpretação. O que quer dizer?
primeiro, o que diz o texto e o que quer dizer, o significado, o que quer dizer. Eu observo e depois eu interpreto, eu vou tentar saber o significado, o que quer dizer. E a terceira etapa é a aplicação. Aí você questiona como se aplica a mim essa mensagem. Como eu vou aplicar essa mensagem, o significado, para o povo, para a minha igreja, para tal público ao qual eu vou ministrar essa palavra, eu vou ensinar essa palavra, eu vou ensinar esse texto para alguém. Então eu preciso saber o que diz o texto, o que o texto quer dizer e como esse texto se aplica para mim, no meu coração. Porque o primeiro impacto da interpretação é em você. Porque quando você está estudando, o Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente e você entende a palavra, né? Respondendo aquela pergunta que Filipe fez para o eunuco: entendes o que lês? Então a gente tem que perguntar para a pessoa: você entendeu? Então você aplicou para você, você entendeu. Isso quer dizer tal coisa. Aí você ensina aquela coisa e tenta passar para a pessoa, pela direção do Espírito Santo, aquilo que deve ser também aplicado na vida daquela pessoa. Talvez a interpretação seja a etapa mais difícil, que consome mais tempo da gente. Porque para eu saber o que ela quer dizer, aí eu vou fazer todo tipo de análise, né? E a análise mais importante é justamente essa gramatical, porque ela vai ser a base, usando as regras da língua portuguesa, para que a pessoa possa entender tranquilamente aquele significado. Lembrando o seguinte também, que a língua portuguesa, de região para região, ela varia também no sotaque, em palavras que numa região quer dizer tal coisa, noutra região quer dizer tal coisa. Tudo isso o intérprete tem que estar atento para fazer a ressignificação daquele texto para os dias de hoje, para os dias daquela comunidade, daquela região, daquela sociedade a qual você vai apresentar aquele texto. Então, quando o estudo bíblico não é realizado a fundo nesta etapa da interpretação, pode incorrer em erros graves e em resultados totalmente distorcidos do real sentido da palavra. Certas pessoas adulteram a palavra de Deus intencionalmente, outras deturpam as escrituras para a sua própria destruição, e outros, por sua vez, interpretam a Bíblia erroneamente sem saber. Ou seja, ele não fez essa análise, ele não fez essas perguntas: o que diz o texto, o que quer dizer, como se aplica. Ele foi tirando da cabeça dele as coisas sem procurar buscar, em primeiro lugar, estar com uma vida na presença de Deus, para que o Espírito Santo possa compreender as coisas espirituais que estão contidas ali. Senão são palavras retiradas ao léu, sem nenhuma unção, né? Chamamos isso de unção do Espírito Santo, o dom do Espírito de interpretação de línguas, interpretação de texto, de conhecimento, o dom de sabedoria. Tudo isso nos ajuda nesse processo de interpretação da Bíblia. Aqueles que adulteram a palavra, nós vamos conferir 2 Coríntios 4:2, Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:2. Diz assim: Antes rejeitamos as coisas que porventura se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então você não pode usar astúcia de ocultar e mudar, enganar, falsear a palavra de Deus para induzir as pessoas ao erro, induzir as pessoas a uma mentira, uma interpretação falsa. E tem aqueles que deliberadamente deturpam a palavra para os seus próprios interesses, né? E outros também deturpam sem saber. 2 de Pedro 3,16, segunda epístola de Pedro
3,16 diz mais ou menos isso aqui. Falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Pedro está escrevendo que ele lia as cartas de Paulo, eram cartas muito difíceis de entender, então ele tinha pontos difíceis de entender, porém tinha pessoas que, por não entender, deturpavam, torciam a palavra, e aqueles que eram inconstantes, não tinham certeza, usavam de forma inadequada a interpretação, e isso servia para sua própria perdição, sua própria ruína, entendeu? Então nós temos que ter todo cuidado nesse sentido. É muito sério o que a gente faz na pregação da palavra de Deus, muito sério mesmo. Então, por que isso acontece, né? Por que essas coisas acontecem acerca dessa interpretação, a compreensão do texto, né? Essa dificuldade de alguns compreenderem o texto da Bíblia. Eu já vi até alunos do seminário, já pessoas que estão nos últimos níveis do curso avançado até da faculdade, né? Do curso de bacharelado, a pessoa ainda ter dúvidas, dificuldades de entender certos textos que são de uma simplicidade muito grande de entender, interpretar. Então é uma dificuldade grande essa compreensão para o ensino da palavra. Não uma leitura simples, mas uma leitura dedutiva, né? Tentando buscar essa interpretação. Por que isso acontece? Muitas vezes, por não darem devida atenção aos princípios na compreensão das Escrituras, né? Nós estamos falando aqui nesse curso de vários princípios. Vocês depois vão poder ler essa apostila com calma, com cuidado, esse livro, com cuidado. E também vocês podem ter ou baixar da internet vários livros, que hoje tem milhares de livros em PDF. Vocês baixarem livros de hermenêutica, vários livros, para vocês verem vários métodos, vários autores, né? Lembre-se que nós estamos fazendo aqui um curso médio, não é um curso superior, um curso avançado, mas é um curso que vai dar para vocês noções básicas. Você nunca mais vai dizer que nunca ouviu falar de hermenêutica ou de nenhuma dessas matérias que nós estamos estudando no curso nosso agora, academicamente. Todas as matérias que já estamos estudando, essa já é a 6ª matéria do curso. Então, várias matérias, vocês não são mais leigos, vocês já são teólogos, estão já acadêmicos em teologia. Mas todo acadêmico, ele tem que buscar sempre dar um passo a mais do que você está dando. Então é sempre bom ter várias leituras, ou entrar na internet, em alguns canais do YouTube, e joga lá hermenêutica e começa a ver algumas outras aulas, outros professores, enfim, você poder ampliar tudo aquilo que a gente tem estudado nesse curso, que já é uma boa caminho, uma boa estrada que Deus está abrindo para que vocês possam caminhar nela e ir mais longe que puderes, tá bom? Então, nunca esqueçam desses princípios, guardem no coração de vocês, leiam e releiam este livro, para que vocês guardem todos os ensinamentos que estão contidos nele. Nos últimos anos, porém, vemos um interesse crescente pelo estudo bíblico informal. Grupos pequenos reunidos para debaterem a Bíblia se reúnem de forma informal. Será que essas pessoas sempre chegam ao mesmo entendimento da passagem que estão estudando? Não necessariamente, pois muitos podem afirmar: para mim esse versículo quer dizer isso, e outro diz: não, mas não quer dizer isso, quer dizer tal coisa. Para mim o sentido é esse e pronto, é isso que eu creio. Não é isso que você está falando, é outra coisa. Então, estudar a Bíblia dessa forma, sem uma diretriz, sem regra, sem princípios, movido só pelo olhar do homem, sem essas ferramentas de hermenêutica, pode gerar confusão e interpretações que se encontram em total desacordo com o que a Bíblia quer dizer. Não é o que eu digo, o que eu acho, é o que a Bíblia diz em si.
Quando você consegue entender esses princípios para interpretar, aí você vai interpretar corretamente e vai poder ensinar as pessoas corretamente. Muitos não entendem o que leem, não entendem, né? Porque não é tão fácil assim, como muitas pessoas dizem que é muito fácil. Não, a Bíblia é um livro complexo, por isso você vê o mesmo assunto pregado de várias formas diferentes por várias pessoas. Então busquem a Deus, busquem conhecer essas regras para vocês poderem ter vocês mesmos uma própria interpretação que vocês já com essas regras tendo certeza que é correta. Será que Deus, o autor da Bíblia, pretendia que ela fosse tratada dessa forma? Assim, informalmente estudada? Se conseguirmos manipular a Bíblia para extrairmos o sentido que desejarmos, como pode ser um guia confiável? O que não falta são intérpretes divergentes de inúmeras passagens. Não foi essa a intenção de Deus. A Bíblia diz claramente que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, né? De organização. É um Deus de qualidade, é um Deus que ele é zeloso pela sua palavra, pela sua obra. E não quer que cada um interprete da sua maneira. Por isso ele estabeleceu dentro da sua própria palavra e dentro da história da igreja pessoas que evoluíram e estudaram essas regras de interpretação que estão contidas na hermenêutica para a gente poder chegar o mais próximo possível da verdade. Porque a maior parte, gente, na interpretação é o Espírito Santo. Então você precisa buscar a presença de Deus para que Deus possa orientá-lo no seu coração, na sua mente, para que você consiga entender. Por exemplo, uma pessoa lê João 10:28, que diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pode perfeitamente entender sobre uma segurança eterna. Já a explicação que os outros oferecem sobre o mesmo versículo é que, apesar de não se puder retirar um cristão das mãos de Deus, o próprio crente pode fazê-lo se persistir no pecado. Outro exemplo seria o líder mormon Brigham Young, que quis dar razão ao fato de ter mais de 30 esposas, lembrando que Abraão possuía mais de uma. Abraão tinha Sara e Agar, e Salomão teve 700 esposas. Então, esse líder da religião mormon, o Brigham Young, ele teve 30 esposas. E para justificar as 30 esposas, ele citava que Salomão tinha tido tantas esposas, tantas concubinas, quase 1000 esposas, que Davi teve outras 3, 4 esposas, enfim. Ele iria citando um pretexto para justificar aquilo que ele estava fazendo. Como a Bíblia, no Novo Testamento, ela orienta a que o homem, principalmente na igreja, seja marido de uma só mulher, seja monogâmico. Não há princípio, né, bíblico hoje que defina que a poligamia, que você possa ter várias esposas. A prática mormon de também batizar por causa dos parentes mortos e de outras pessoas, fundamentos afirmam eles em 1 Coríntios 15:29, que diz assim: pois criam desta forma porque falsos mestres ensinavam sobre o batismo para reencontrar na vida futura com seus amigos ou familiares cristãos. Comentário da Bíblia Pentecostal, página 764. Então os mormons utilizavam esse versículo, 1 Coríntios 15:29. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 15:29 diz assim: de outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos, porque nós também a toda hora em perigo. Porque nós também a toda hora estamos em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por causa dessa frase aqui, porque batizam pelos mortos, eles batizam
as pessoas pelos seus antepassados. Criaram uma doutrina equivocada por uma interpretação equivocada da Bíblia. Há também quem segure as cobras venenosas, porque lê em Marcos 16 que se você tocar e pegar até em víboras e cobras venenosas, nada, você não morrerá, nenhuma bebida mortífera tomar e tudo mais. Não é por causa disso que você vai tomar um chá de chumbinho e morrer, porque a Bíblia diz que você vai provar Deus, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão da interpretação e de passar para as pessoas essa questão. A questão das mulheres também ensinarem ou não, ou os homens depender de como interpreta 1 Coríntios 11, 14, 1 Timóteo 2, 12, pois o próprio apóstolo Paulo refere-se às mulheres no trabalho em Roma, na carta aos Romanos capítulo 16 e Filipenses capítulo 4, 2 e 3, notamos uma questão de hierarquia e não uma questão de proibição, né? Alguns pegam o pé da letra e dizem que as mulheres não podem pregar, não podem ser pastoras. São interpretações individuais que norteiam muitas igrejas. Isso nós temos que ter cuidado. Nesse texto fala uma coisa, porém, Paulo, na carta aos Romanos, fala que as mulheres lideravam, entendeu? E que ensinavam até. Então, significa o quê? Que nesse texto, Paulo estava se referindo apenas àquela igreja de Corinto. Era uma coisa particular ali, por algum motivo de ordem cultural daquela cidade, né? Então, por isso, essa situação. Também em Corinto, lá tinha uma ordem para que as mulheres cobrissem os cabelos, usassem véu na igreja. Então, e já existe uma igreja nos dias de hoje, que é a igreja do véu, que todas as mulheres dentro da igreja são obrigadas a usar o véu, porque na Epístola aos Coríntios usa o véu. Entenderam? Então, e também teve na cidade de Sencreia, na terceira viagem missionária, Paulo fez um voto de rapar a cabeça naquela igreja, naquele local. Mas não é por isso que todo pastor vai ficar careca, raspar a cabeça por algum voto e virar uma doutrina, né? Então, essa que é a questão que a hermenêutica vai nos organizar nossas ideias para termos uma interpretação bíblica, não só daquele versículo isolado, mas nós temos que ver a Bíblia como um todo. É o primeiro princípio, segundo princípio que nós vimos na aula anterior até. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então aquele texto você tem que olhar lá nas notas de rodapé se não tem texto paralelo no próprio Novo Testamento, se não tem texto paralelo lá no Antigo Testamento. Imagine no passado, na igreja primitiva, as pessoas como é que elas iam ver as referências cruzadas? Lá no Novo Testamento, Antigo Testamento, que eram pergaminhos, rolos gigantes de papel, essas coisas. De pergaminho era couro de animal, papiro eram papéis e mais papéis, pilhas, né? As nossas Bíblias hoje, elas têm notas de rodapé com todas essas referências cruzadas. Todos esses textos, onde você pode confirmar, e lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então hoje é muito fácil interpretar a Bíblia, muito fácil. Por isso o teólogo não tem que ter preguiça de ficar pegando já tudo prontinho. Eu conheço pastores que nem escrevem mais sermão, eles pegam da internet e saem pregando. Tem milhares de livros também, não preparam mais, não interpretam, porque já quer a coisa toda prontinha, né? Aí onde fica nesse sentido a unção de Deus, né? A presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, Então, tudo isso nos ajuda a entendermos melhor a Bíblia, tá bom? Todas essas coisas que nós temos citado, essa dificuldade de compreender, é em função da ausência de uma hermenêutica correta e traz todas essas contrariedades e difamações que sofre a Bíblia. Até mesmo alguns ateus tentam defender seu posicionamento com o Salmo 14:1, porque
diz assim, não, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então tá aqui, olha, a Bíblia está dizendo que não há Deus, por isso que eu sou ateu. Salmo 14:1 diz que não há Deus, então tá na Bíblia, eu sou ateu, não há Deus. Enquanto toda a Bíblia diz, toda a Bíblia inteira diz assim diz o Senhor, aparece mais de 2.000 vezes na Bíblia, essa expressão. Ou várias outras que dizem isso. No princípio criou Deus o céu e a terra. O primeiro versículo da Bíblia começa que Deus criou. Então Deus existe. Aí o indivíduo pega esse versículo e diz que não há Deus. Entendeu? Para justificar. Mesma coisa cristãos interpretam assim. Pega um versículo para justificar aquilo que está fazendo. Olha, está aqui na Bíblia. Então assim, é o que dá você não usar aquelas ferramentas, esses assuntos que Deus colocou para que nós usemos para nosso crescimento, tá bom? Fica claro que eles pularam a introdução das palavras. Eles tiraram, diz o insensato do seu coração, como eu falei, fala só que não há Deus. Certas pessoas afirmam que é possível fazer a Bíblia dizer o que se queira. Você pega versículos e tá aqui, a Bíblia está dizendo tal coisa. Muita gente já me confrontou com essa situação, mas quando você conhece a Bíblia, você vai dar o resto, onde está na Bíblia o resto que a pessoa está querendo enrolar você. Não resta dúvida de que as pessoas podem fazer a Bíblia dizer o que querem ouvir, desde que descartem os métodos normais para a compreensão de documentos escritos. Se não usar a regra de hermenêutica, aí qualquer um explica o que quiser. Por isso que tem vários líderes, pastores pregando heresias dentro da própria igreja. Interpretação bíblica é uma etapa essencial que ocorre após a observação. Ao ler a Bíblia, muitos saltam diretamente da observação para a aplicação, passando por cima da etapa essencial da interpretação, e isto é um erro, pois a interpretação é a sequência lógica da observação. Eu observo e logo depois eu interpreto. Eu faço aquela pergunta, o que diz? Depois eu vou interpretar o que quer dizer, depois que eu vou aplicar na minha vida. Isso é uma lógica. Ao observar o que a Bíblia diz, você está fazendo uma sondagem. Ao interpretá-la, está fazendo uma reflexão. Ao observar, significa descobrir. Interpretar significa digerir. A observação consiste em descrever, a interpretação em determinar o sentido. A primeira, que é a observação, seria então a exploração, e a segunda, que é a interpretação, seria então a explicação. A observação, exemplificando, seria como um cirurgião abrindo uma região afetada. Ele verifica um tumor ou talvez uma hemorragia, um tecido de aspecto anormal, e diante dos fatos ele pergunta: o que significa isso? Como pode ser explicado? Que tipo de tumor deve ser? Qual a causa da hemorragia? Por que o tecido está com essa coloração? E assim vai. Depois, ele que interpreta, ele vai aplicar, utilizar os métodos médicos referenciados àquilo que ele está vendo. Observando o que vemos no texto bíblico, devemos então manejá-lo corretamente. 2 Timóteo 2,15 diz que aquele texto, 2 Timóteo 2,15, diz que o obreiro deve ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a oração aplicada, que maneja bem, é a tradução da palavra grega orthomouta. Orthomotouma. Eu vou repetir porque grego, né? Eu estou enrolando a língua aqui. Orthotomouta, que está aqui na nossa página 39 do nosso livro. Orthotomouta, que é a combinação de reto, orto, com tomeo, cortar. O autor fornece a seguinte explicação: como Paulo fabricava tendas, é possível que estivesse empregando um termo relacionado ao seu ofício. Quando fazia as tendas, usava determinados moldes. Naquela época, as tendas eram feitas de retalhos de peles de animais costurados uns aos outros. Paulo estava simplesmente dizendo:
Se os pedaços não forem bem cortados, o todo ficará desconjuntado. O mesmo ocorre com as Escrituras, com a Bíblia. Se as diferentes partes não forem interpretadas corretamente e juntadas, a mensagem como um todo resultará em erros, tanto o estudo da Bíblia quanto a interpretação. Então, o cristão deve ser preciso, deve ser minucioso e exato, não pode haver erros, senão vai ficar mal, o significado vai ser incompreensível, não vai trazer compreensão. Então, a interpretação da Bíblia é essencial para a aplicação correta. Tá? Então, não dá para eu observo, interpreto e depois eu aplico corretamente. É uma sequência lógica essa questão. Então, a interpretação, em primeiro lugar, deve ser apoiada na observação e depois disso ser conduzida à aplicação. Ela é o meio que visa a um fim, não um fim em si mesmo. O objetivo do estudo bíblico não se limita em apurar o que ela diz e o seu significado, mas principalmente está incluída a aplicação dela à minha vida. Se não aplicarmos as Escrituras, estaremos encurtando o processo como um todo, deixando incompleto o que Deus deseja que façamos. Tiago 1:22 diz assim o texto de Tiago. Vamos ver. Tiago 1:22 diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não seja só cumpridores, sejam pessoas que não sejam cumpridores da palavra e não somente sejam cumpridores, apliquem a palavra. Desculpem, eu estava invertendo. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, se enganando com falsos discursos. Então sejam cumpridores, tem que observar, interpretar e aplicar. Não adianta você só interpretar e não aplicar isso na sua vida, não viver. Você, Cristo, Paulo diz que nós somos os crentes cartas vivas de Cristo, epístolas vivas, né? Através da nossa vida, da aplicação da palavra em nossas vidas é que vai testemunhar a nossa vida, que é um livro aberto, que é o testemunho. Então o estudo bíblico é uma atividade que nos dá a capacidade de aprender, procurando compreender o que Deus diz. Contudo, deve ir além disso e incluir a disciplina espiritual por meio da qual procuramos colocar em prática o que lemos e compreendemos. O verdadeiro objetivo do estudo bíblico é a assimilação íntima, não a simples percepção mental. Somente assim o crente pode crescer espiritualmente. A maturidade espiritual, que nos torna mais semelhantes a Cristo, não decorre apenas de um conhecimento mais amplo da Bíblia, e sim resulta de um conhecimento amplo sendo aplicado diariamente à nossa vida e necessidades espirituais que nós temos. Então não adianta só conhecer a Bíblia, precisa aplicar, precisa que as pessoas vejam que a palavra de Deus está na vida de vocês. Paulo visava esse objetivo para que pudesse incentivar e ensinar outros a se tornarem maduros. Colossenses 1:28, ele fala sobre isso. Pedro também escreveu que devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a nossa salvação. Está em 1 Pedro 2:2. Jesus também disse aos líderes judeus de sua época: examinai as Escrituras. Mas logo acrescentou que todo aquele estudo que era inútil seria inútil, porque se eles recusavam chegar a ele para terem vida eterna. Então, examinai as Escrituras para terem a vida eterna. É o que Jesus dizia. Eles precisavam examinar, ler, porém aplicar na vida deles as Escrituras. Assim sendo, a interpretação bíblica, como a segunda etapa do estudo da Bíblia, é absolutamente essencial. A interpretação é fundamental à aplicação. Se eu não interpretar bem, eu não vou poder aplicar, porque não vai ter sentido na minha vida. Tá? Se nossa interpretação não for correta, podemos acabar aplicando a Bíblia de forma errada. Por exemplo, se um pastor entende em determinadas passagens ser permitido que uma esposa divorciada se case novamente, então isso influenciará sua orientação sobre o assunto aos divorciados. Se um pastor entende que 1 Coríntios 11, 3 a 15 ensina que as mulheres devem usar chapéu na igreja, ou véu na igreja, ou coisa desse tipo, então sua interpretação influenciará os ensinos que ele passa à congregação. As questões de certo ou errado, de como descobrir a vontade de Deus, de como ser
um marido, uma esposa, um pai ou mãe eficiente, de como reagir ao sofrimento, tudo isso depende da hermenêutica e da forma como se interpretam diversas passagens da Bíblia. Segundo disse um determinado autor, a interpretação bíblica é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje. Dela resultam o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Então, nós estamos vendo aqui essa importância máxima, né, na interpretação bíblica, tá bom? Na hermenêutica. Quais são os desafios da hermenêutica bíblica para que ela tenha a sua eficiência comprovada? Temos, portanto, a responsabilidade de procurar conhecer a verdade exposta na palavra de Deus. Isto é extremamente importante para a nossa vida espiritual, para ajudarmos eficazmente os outros. Quando transmitirmos a palavra de Deus, seja em aconselhamentos individuais, seja ensinando na escola bíblica dominical, ou num grupo de estudo bíblico, seja pregando o conhecimento que passamos com base no nosso entendimento das Escrituras, sem dúvida alguma influenciará outras pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande. Precisamos colocar a interpretação dentro das regras hermenêuticas. Podemos entender que grande é a nossa responsabilidade, pois a vida dessas pessoas estará em nossas mãos. Quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia de um indivíduo ou de toda uma igreja pode ser desorientada ou superficial. O seu ministério seria desequilibrado. O processo de entendimento da Bíblia dura a vida toda. Ao estudar a Bíblia, você precisa fazer as seguintes perguntas. O que quer dizer isso? Segunda, este conceito que eu estou lendo está certo? Por que está? Por que não está? Esta interpretação é válida? São questões que você deve fazer para você mesmo quando você estiver estudando, interpretando para preparar o seu sermão. Ao ouvir sermões e mestres, você sempre esbarra na seguinte indagação: o que ele está querendo dizer sobre a Bíblia? É isso mesmo? Está certo? Quando discute a Bíblia com outras pessoas, você enfrenta a dúvida sobre qual, dentre várias concepções, melhor reflete o significado do texto em questão. A tentativa de descobrir o verdadeiro sentido de uma passagem é um desafio intelectual e espiritual fascinante. E quando você compartilhar a palavra de Deus, as pessoas vão perguntar-lhe: o que quer dizer este versículo? Como devemos entender esta passagem? Na minha vida, no meu ministério, pessoal, como professor do seminário há muitos anos, há décadas, eu me deparo quase que todo dia com essas perguntas. E milagrosamente, por isso nós vimos aqui a hermenêutica, a Bíblia, ela é um livro milagroso, tem um aspecto todo sobrenatural. Na hora que o aluno me faz essa pergunta, eu estou falando sobre outro assunto às vezes. Aí ele me faz uma pergunta que vai para outro lado, dá uma volta de 180 graus, 360 graus, para o outro lado, não tem nada a ver às vezes. E como eu vejo que é uma pergunta importante, que eu não posso deixar de sem aquela informação, aí quando eu paro alguns segundos para processar, aí vem em minha mente. Porque Jesus disse que quando a gente estuda, a gente lê e estuda, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que ele nos ensina. Se você não ler nada, gente, você é uma cabeça oca. Então o Espírito Santo vai buscar na sua cabeça, como ela está oca, não tem como tirar a informação de lá. Então o Espírito Santo, ele não vai colocar na minha boca do nada se eu não souber. Jesus disse que o Espírito Santo ia nos fazer lembrar das coisas. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Então tudo aquilo que você lê na Bíblia está guardado na sua mente. Como a Bíblia é um livro espiritual, um livro milagroso, quando aquela pergunta é feita, o Espírito Santo vai buscar lá dentro e traz e põe para a pessoa. Às vezes eu me surpreendo
da resposta que foi dada. Hein? Aí eu disse, poxa, mas como eu dei essa resposta? Aí depois eu aqui em casa, eu estudando nos meus livros, eu vou encontrar um livro que eu estou lendo aqui, que olha, foi desse livro, mas é um livro que eu li há 10 anos atrás, mas o Espírito Santo foi buscar na minha memória e trouxe à tona aquela interpretação correta. Ou às vezes eu uso meus recursos normais que temos na aula, durante a aula. A gente vai aqui no telefone, aí vai buscar no livro, né? O professor ele tá com essas ferramentas que às vezes a gente não consegue lembrar e o Espírito nos faz lembrar, ou a gente usa recursos tecnológicos que nos ajudam a gente entender. Ou a gente diz assim, olha, eu não estou lembrando agora, mas me dê aqui o seu número, ou amanhã, ou na próxima aula, ou na próxima vez que eu venho aqui, eu vou trazer essas respostas. Ou vocês peguem meu telefone, mandam a pergunta que eu vou responder depois. Então, em virtude do amplo conteúdo da Bíblia e da diversidade literária que nela se contém, dizemos que a hermenêutica é um campo de estudos que elimina inúmeros problemas e resolve muitas questões. Por exemplo, como saber se uma passagem foi escrita apenas para o público-alvo original ou se também se destina a gerações subsequentes? Uma passagem pode ter mais de um significado? Nesse caso, como descobri-los? Será que alguns escritores da Bíblia escreveram coisas acima do seu entendimento? Outra questão, a Bíblia é mais do que um livro humano? Outra pergunta, se é também um livro divino, como isso influencia a nossa interpretação de passagens diversas? Outra pergunta, de que forma devemos interpretar os diferentes provérbios das Escrituras? Outra, eles têm explicação universal? Outra, se acreditamos em aplicação literal, como ela influi em nossa compreensão das figuras de linguagem? Outra, se a Bíblia contém muitas figuras de linguagem, então toda ela deve ser interpretada no sentido espiritual ou místico? Outra, como entender as profecias? Vocês entenderam? Uma questão leva a outra. Então, por isso, a pessoa tem que estudar bastante e colocar-se na dependência do Espírito Santo para ele nos fazer revelar as coisas que as pessoas querem de nós. Vimos que existem interpretações divergentes das profecias bíblicas. Como vamos saber qual provavelmente é a mais correta? Porque o Novo Testamento faz citações do Antigo Testamento que aparentemente revelam um sentido diferente do que se lê naquele momento. Como passar então da interpretação à aplicação? Veremos todas as respostas no estudo detalhado das ciências que nos auxiliam à interpretação da Bíblia, que são a hermenêutica, que é essa que estamos estudando, a exegese, que nós vamos dar alguma noção para vocês mais adiante no curso, e a homilética, que também nós vamos ter aula da homilética, que é a pregação da palavra. Esses são assuntos que nós vamos trabalhar com vocês em próximas etapas do nosso curso. Outras disciplinas que vão tratar desses assuntos. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Estamos parando por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar a última aula dessa matéria, homilética, que são diversas práticas de leitura e estudo da palavra. Nós vamos dar algumas orientações para você de como você pode fazer essa interpretação, tá bom? E na próxima matéria desse livro, esse livro são 2 matérias, hermenêutica e bibliologia. Na próxima matéria, na próxima disciplina, eu vou dar para vocês algumas técnicas de como estudar a Bíblia dentro da bibliologia. Como estudar a Bíblia e como você obter várias informações acerca da Bíblia e acerca dos textos que constituem a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo, essa matéria é de vital importância, e eu gostaria de orar com vocês agora, depois de falarmos sobre a observação, a interpretação e a aplicação. Nós precisamos parar, pensar, observar aquilo que estamos interpretando, precisamos interpretar, que é saber o significado, e precisamos viver aquilo que
aprendemos, que interpretamos, para que as pessoas percebam que a nossa vida está fluindo a verdade da palavra de Deus com uma verdadeira interpretação. Senhor, nosso Deus e Pai querido, te louvamos o teu nome por essa oportunidade de estarmos estudando essas técnicas, essas ciências de interpretação da tua palavra, e que possamos ser instrumentos de Deus. Eu oro para que tu derrames sobre cada ouvinte, cada aluno do curso, a unção de sabedoria do teu Espírito, a unção de conhecimento da tua palavra, a unção de discernimento de espíritos, para que teu Espírito Santo conceda aos teus alunos, homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus. Eu oro que nesse momento o Espírito Santo derrame sobre a vida de vocês a unção de sabedoria, unção de conhecimento, de interpretação da tua palavra, Deus, para que eles possam ser grandes instrumentos de Deus usados por ti, para de forma maravilhosa ensinar, pregar e levar a tua palavra a qualquer pessoa. Pai, nós oramos que seja assim, em nome de Jesus. Na próxima aula nós vamos trabalhar algumas práticas de leitura e estudo da palavra de Deus. Amém? Até a próxima aula. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.